Graça e paz, meus queridos. É com imensa alegria que neste momento eu venho compartilhar com vocês uma palavra que possa de alguma maneira trazer graça e luz aos nossos corações. Eu quero agradecer de verdade ao meu amigo Pastor Neto pelo convite que a mim foi externado para compartilhar dessa palavra com vocês. É uma alegria imensa, imensa. E eu quero desejar à Igreja Batista da cidade muita paz, muita luz, muita felicidade e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu quero, para a nossa meditação breve, pensar sobre um texto que se encontra no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no verso 21, que diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu acredito que esta seja uma palavra que se enquadra perfeitamente nos dias odiernos, nos dias que são tão difíceis para toda a raça humana, dias dúbios, dias marcados pelo dilema, onde as pessoas se trancafiaram contra a sua vontade em suas casas e a discussão por trás disso tudo, o momento tenebroso que nós vivemos, emerge dentro da gente com muita força, né? Então eu acredito que vivemos dias onde faz-se necessário uma busca constante pelo avivamento da esperança dentro dos nossos corações. Por isso eu escolhi este verso para que refletíssemos rapidamente nele. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quem disse isso? Foi o saudoso profeta Jeremias, quando por volta de 560 a.C., ele exerce o seu ministério profético ali em Judá. E Jeremias, ele viveu numa época que tinha como plano de fundo uma disputa por um vasto território conhecido como Fértil Crescente, que vai ali desde o Egito até a Mesopotâmia. E ele, nesse momento, nesse período, esse território era alvo de três grandes nações. Alvo porque era uma fonte comercial muito grande. Então o Egito, a Assíria e também a grande e a terrível Babilônia da época almejava conquistar esse território. E Jeremias é um profeta que dentro desse contexto é usado por Deus para trazer uma palavra a Judá, para que Judá se arrependesse dos seus pecados e se entregasse, porque não haveria mais saída para Judá, devido à corrupção da época, a corrupção política, a corrupção religiosa, a corrupção social. E Jeremias, ele emerge naquele contexto e diz: olha, Deus vai usar a grande Babilônia para fazê-los escravos, porque estamos distantes de Deus. E esta foi uma palavra muito dura na época para os seus compatriotas e para toda a nação de Judá. E eles ficaram, a nação, o rei, todos ficaram muito chateados com Jeremias, porque era uma palavra muito dura, né? E isso causou sérios danos para Jeremias, nós conhecemos a história. Jeremias profetizou e eles não levaram em conta, não deram crédito à palavra do profeta. Até que se cumpriu a palavra do profeta e Nabucodonosor, liderando ali todo o império da Babilônia, toma Judá cativo e
causa e traz um caos horrível para Judá, colocando fogo na cidade, matando crianças, homens, mulheres, idosos, devastando toda aquela cidade. E Jeremias, ele estava aprisionado na época, por isso ele não estava entre os mortos, entre aqueles que foram devastados, e quando ele sai do seu calabouço, ele começa a andar sobre os escombros da cidade, diz o historiador, e Jeremias, contemplando todas aquelas mortes, todos os cadáveres, tudo o que havia acontecido conforme ele havia profetizado, ele lamenta, ele chora sobre os corpos, sobre o caos da cidade, e ele diz no verso 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu acredito que ali ele havia se deparado com seus familiares, com seus amigos, pessoas de sua convivência que agora estavam mortas, ateadas fogo. E Jeremias lamenta primeiramente a dor, porque ele estava vendo acontecer aquilo que ele havia dito que aconteceria. E segundo, porque ele está vendo seus entes queridos mortos. E terceiro, porque ele está falando, meu Deus, e agora o que será dessa nação? Mesmo assim, em um contexto de morte, em um contexto de dor, em um contexto de desencanto, a oração de Jeremias é: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E nos dias de hoje, nós precisamos trazer à memória os grandes feitos do Senhor sobre nossas vidas. Precisamos evocar à nossa memória aquilo que Deus fez na história por nós e acreditando que essa esperança se perdurará, sabendo que Deus há de fazer ainda grandes coisas. Vivemos um contexto muito parecido com o de Jeremias, de várias mortes, de várias desolações, de desencantos, de incertezas, de medo, de perplexidade. Mas nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu quero perguntar a você nesta hora: o que te dá esperança? O que te faz continuar? O que? Qual o motivo da sua esperança? Eu quero pensar na palavra esperança como verbo esperançar. Isso. A palavra esperança, ela é um verbo esperançar. Aquele que tem o verbo esperançar, aquele que age no verbo esperançar, não cruza os braços diante das circunstâncias, esperando apenas o amanhã. Ou seja, ele é agente ativo no processo da existência. Traga à sua memória aquilo que te faz caminhar. Traga à sua memória aquilo que te faz subir. Traga à sua memória aquilo que te eleva, aquilo que te engrandece. Traga à sua memória aquilo que te projeta para a vida e não aquilo que te causa inércia. Quero trazer à memória, estava dizendo Jeremias, aquilo que me dá esperança. E o texto continua. E o que daria esperança para Jeremias? E ele diz: as misericórdias do Senhor, pois elas são as causas de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas renovam-se a cada manhã. E deixa eu te dizer, quando nós analisamos a palavra misericórdia, na semântica, na raiz da sua origem, na sua palavra, ela está ligada à palavra útero. Ela tem um sentido que dá direção ao útero. Útero é aquilo que nos dá vida. Quando o profeta está dizendo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ele está dizendo, mesmo em um contexto de morte, mesmo em um contexto de desencanto, mesmo em um contexto de falência dos sonhos, eu quero trazer à memória a vida que está em Deus. Porque Deus, ele é o doador da vida. O inimigo vem senão para matar,
matar, para roubar e para destruir. Mas já nos diz o texto sagrado que Jesus Cristo ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O contexto da pandemia em que nós vivemos é um contexto de morte. Andamos sim contando diuturnamente os mortos. As redes sociais evocam e proclamam o número de infectados, o número de óbitos, o número do caos. São mortes e mais mortes. E nós não sabemos até onde vai esse caos, mas nós sabemos que a esperança está em Deus. Ele sim é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Queridos, um forte abraço, que Deus em Cristo nos abençoe e vamos seguir com fé, vamos seguir com a esperança, sim, de que dias melhores hão de vir. Esperança do verbo esperançar. Verbo é aquilo que exprime ação. Vamos caminhar. Por favor, tome todas as medidas de segurança para evitar o contágio desse vírus tão letal e tão cruel. E tenhamos fé e esperança no nosso Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe.